Olá galera, e aí? É o Doug aqui. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho da minha história para que vocês possam entender o que um profissional que trabalha com a inclusão precisa ter e no que ele precisa se formar para ajudar você que de repente queira trabalhar nessa área. Então, algumas pessoas me perguntam muito sobre Doug, como é que você fez para trabalhar nessa área? Ou qual é o tipo de formação que tem que ter? Ou o que a gente tem que fazer? Bom, a minha história começa há mó tempão atrás. A minha história com a inclusão. Porque aonde eu tinha na minha igreja pessoas com surdez. E eu tinha muito contato com essas pessoas, eu não entendia quase nada naquela época, mas eu entendia que eu gostava deles e eles de alguma maneira gostavam de mim. Então, os meus amigos que eram intérpretes, na verdade, as minhas amigas que eram intérpretes naquela época, ficavam sempre falando comigo, poxa, por que você não aprende Libras? Por que isso, por que aquilo? E eu já desde muito novo, eu comecei a aprender, eu olhava e como eu aprendia com facilidade, essa é uma facilidade que eu tenho, que é aprender as coisas com um pouco de facilidade, eu comecei observando, pegava os sinais e tal, até que eu peguei mais amizade e comecei a conversar. E aprendi Libras conversando com pessoa surda e com a ajuda de amigos intérpretes. E isso entrou na minha vida de uma maneira muito especial. Eu comecei a amar Libras e a amar o povo surdo. Mas minha vida começou a crescer e teve outras coisas na vida, virei adolescente. E aí, quando eu estava saindo do ensino médio, decidindo qual faculdade eu ia fazer, eu tinha uma amiga, tenho aliás até hoje, a minha amiga Carla, que ela falou uma vez pra mim, ela fazia faculdade de pedagogia, ela falou, Doug, se você entrar na faculdade de pedagogia, você vai amar e você não vai querer outra coisa na sua vida. E eu nem sabia o que era pedagogia direito. Na verdade, eu estava me preparando meio para sair do país nessa época. Mas aí, eu comecei a estudar, a ver, como eu gostava muito de escola e muito de sala de aula, eu decidi dar uma chance, passei no vestibular e entrei na faculdade de pedagogia. E a Carla estava certa. Desde o primeiro dia naquela faculdade eu sabia que eu estava no lugar certo. Dentro da faculdade de pedagogia você pode estudar várias coisas dentro de várias áreas da educação. Educação especial inclusiva é apenas uma das áreas. E eu confesso que eu estava migrando a minha carreira para uma coisa entre educação corporativa e alguma coisa assim, educação para o trabalho. Eu não estava nem pensando muito em sala de aula naquela época. Mas aí eu tive duas professoras, que foi a professora Rosana Glá e a professora Elizabeth Canejo, que era uma professora cega, que voltaram com a minha paixão total pela inclusão e pela educação inclusiva. Daí pra frente, eu só conheci profissionais legais que trabalhavam na área. Terminando a faculdade, eu passei no concurso público e fui trabalhar como professor do município em que eu estou, que é o município do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no município, eu já tinha essa ideia de querer trabalhar com a educação inclusiva. Mas eu achava, por eu gostar muito, que todo mundo gostava, que todo mundo queria, que ninguém ia me dar uma chance eu logo chegar no município com a educação inclusiva. E aí quando eu falei, eu queria trabalhar muito nessa área. E aí no primeiro ano eu trabalhei numa turma em que tinha alunos incluídos. E aí eu tentei fazer o meu melhor, mas eu também não tinha tanta experiência assim. Mas esses 2 primeiros anos foram uma experiência muito forte trabalhando com pessoas incluídas em sala de aula. Eu aprendi muito com aquelas 2 turmas, que foram 2 turmas de terceiro ano. No meu terceiro ano no município, eu consegui ser um professor de sala de recursos. Eu ficava entre a sala de recursos e educação especial, e o trabalho do professor de sala de recursos é gerar aquela inclusão de uma maneira geral e atender os alunos não só daquela escola, como das escolas ao entorno ali. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim. Então, e todas as especialidades. Então, eu comecei a trabalhar, já amava muito a inclusão e eu queria mais. Só que naquela época eu ainda não tinha nenhum aluno surdo. Eu tinha amigos surdos, eu tinha um monte de surdo na minha vida, mas eu não tinha nenhum aluno surdo para que eu pudesse relembrar Libras. Até essa época eu já tinha me formado em Libras, já tinha feito curso, outras coisas. Mas quando eu entrei no curso de Libras eu já sabia Libras, olha que legal. Então eu fiz o curso muito rápido por causa disso. Então, eu queria um aluno surdo, ficava caçando aluno surdo pelo município para eu poder dar aula para ele. E aí,
tive meu primeiro aluno surdo e daí pra frente tive um monte de surdo na minha vida e eu amo trabalhar com esse público, não só com a surdez, mas com o autismo, com todas as outras espaços assim, mas é uma coisa que eu amo muito fazer, é trabalhar com a inclusão.